Isso aí, meus amigos, vamos continuar aqui com as nossas aulas, né? Falando sobre concentração, a diluição, quando nós estamos diluindo o mesmo tipo de soluto, né? Então a mistura de soluções com o mesmo tipo de soluto, da página 22. Em um laboratório químico é muito comum realizar mistura de soluções, tá? E às vezes nós vamos ter algumas soluções que são iguais e algumas soluções que são diferentes, né? Algumas soluções e aí elas vão reagir entre si. Quando nós temos as soluções iguais, a gente vai calcular somente a mudança, né, das concentrações. Primeiro vai haver uma soma dessas concentrações, para depois ocorrer a diluição dela propriamente dita. Como que fica isso? Nós temos que, para a concentração por massa, né, a gente vai ter a massa do soluto 1 mais a massa do soluto 2 vai ser igual à massa do soluto final, tá? E aí a gente vai ter essa fórmula aqui, ó, né, que é um pouco mais complexa do que a gente tinha visto anteriormente, né? Isso aqui é para concentração comum e essa daqui é para concentração molar. Concentração comum, lembre-se, gramas por litro. Concentração molar, quantidade de matéria por litro, né? Então vamos trabalhar no exercício para ficar um pouco mais claro. Eu separei para essa explicação o exercício 6, tá? Vamos lá. Diversas patologias do sistema respiratório podem causar processos pulmonares infecciosos, comprometendo as vias aéreas. Para o tratamento de pacientes com esses casos, podem ser prescritos expectorantes como o iodeto de potássio. Para ser utilizado como antitussígeno, um farmacêutico, na preparação de um xarope de iodeto de potássio, dispõe no laboratório de duas soluções: 20 ml de solução 30 gramas por litro e 30 ml de solução 50 gramas por litro. Calcule a concentração final da solução obtida em gramas por litro e em mol por litro. Bom, aí a gente vai ter um desenho, né, de como ficou como que ficou, né, essa solução no final. Você vê que a concentração e o volume 1 mais a concentração e o volume 2 é igual a uma concentração e um volume final. O que nós temos aí nesse exercício? Vamos colocar aqui, exercício. Que o C1, concentração 1, ela é 30 gramas por litro. Tá? Com seu volume 1 igual a, eu falei 30 e escrevo 3, 20 ml. A concentração 2, nós temos 50 gramas por litro. E o volume 2, nós temos 30 ml. E a gente vai só querer saber a concentração final. Eu vou colocar o Czinho com F aqui. Esse Czinho final nós não temos, mas o volume final a gente consegue saber, né? Qual que é o volume final? 20 mais 30, que dá 50 ml. Afinal de contas, ele não pegou uma solução. Vamos fazer um desenho aqui do ladinho aqui, ó, para ficar um pouco mais claro o que aconteceu. Ah, não, já tem o desenho ali, né? Tá o desenho bem em cima, né? Então dá pra você ver que ele pegou um Erlenmeyer, misturou com 8 Erlenmeyer, aumentando o volume dessa solução. Vamos fazer essa conta aqui, ela é bem simples. Nós vamos usar para essa conta essa fórmula aqui, tá? Vamos usar essa fórmula, porque a gente está falando em concentração comum. Se bem que, se vocês notarem, a fórmula ela é muito igual, né? A gente só vai mudar essa variável aqui, ó.
Então a fórmula é a mesma, tá? Você só precisa saber no enunciado o que você está trabalhando para você poder dar o resultado final, tá? Deixa eu ver que está enquadrado. Vamos lá. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que 30 vezes 20 mais 50 vezes 30 vai ser igual a uma concentração final, né, vezes o nosso volume, tá? Como que isso aqui fica? Esse daqui vai passar para cá dividindo, vocês concordam comigo? Então nós vamos ter que 30 vezes 20. Ora, todo mundo sabe que quando nós temos uma cálculo com diferentes como é que é o nome desse negócio mesmo? Propriedades diferentes, né? Por onde que nós começamos? Primeiro pela multiplicação, certo? Então a gente pode abrir um parênteses aqui, ó, né? Podemos abrir um parênteses aqui. O que esse parênteses vai indicar? Que nós primeiro vamos fazer o que está dentro do parênteses para depois somar, tá? Só que aí depois que nós fizermos tudo isso a gente divide, tá? Nós não podemos dividir antes por causa desse sinalzinho aqui de mais. Tem algumas pessoas que gostam de fazer o quê? Corta aqui, né? Afinal de contas, 50 dividido por 50 não dá 1? Beleza, então cortou, né? Só resolver de cima, mas nós temos esse sinal de mais, nós não podemos fazer isso, tá? Então, como que a gente vai fazer? 30 vezes 20 vai dar... Vou usar o calculador aqui, gente, que eu tô com pressa. 600 mais 50 vezes 30 dá 1.500. Não, 1.500 dividido por 50. Podemos cortar aqui? Não podemos, porque a gente ainda tem esse sinal de positivo aqui. Então isso daqui vai ser igual a 600 mais 1.500 dá 2.100, certo? Dividido por 50. Agora sim nós podemos dividir. E 2.100 dividido por 50 vai dar 42. A gente ficou trabalhando com a matemática aqui e esquecemos desse carinha aqui, ó, né? Então o que a gente pode enunciar aqui? Que, portanto, a concentração final vai ser igual a 42 gramas por litro. Bom, temos uma resposta aqui, certo? A resposta que ele pediu em gramas por litro. Agora, e para saber a concentração molar disso aqui? Bom, sabemos que nós temos, né, 42 gramas. E a gente sabe, pelo que os dados que nos foram fornecidos, que a molécula de iodeto de potássio possui 166 gramas. Então a gente faz uma regra de 3, onde 1 mol de iodeto de potássio correspondem a 166 gramas, certo? Então, quantos mol a gente vai ter em 42 gramas? Tá? O resultado aqui vai ser 0,25 mol por litro. Tá? Vocês entenderam essa parte? Nós tínhamos uma determinada massa, tá? Nós pegamos o mesmo tipo de solução e diluímos uma na outra, misturamos elas, tá? Isso fez com que o soluto e o solvente se juntassem, dando origem a uma nova solução com uma concentração diferente. Tá vendo? Ó? Pegamos uma solução,
somamos com outra solução e obtivemos uma solução com volume maior, volume igual à soma dos dois volumes, tá? Só que a concentração dessa solução, ela se alterou de acordo com as proporções do que a gente tinha inicialmente, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo, já tem 10 minutos. Eu estava explicando para vocês concentração, mistura de soluções, né? Aí eu estava explicando para vocês uma mistura de solução com o mesmo soluto. Só que aí que aconteceu? Quando eu estava na metade da explicação, o vídeo parou de gravar. Então eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando o que eu já estava explicando. Porém o conteúdo já está pronto aqui, eu só vou mostrando para vocês o que eu fiz. Quando nós temos uma mistura de solução com o mesmo soluto, o que acontece? Como eu expliquei lá anteriormente, você faz uma soma, né, das concentrações iniciais para você descobrir a concentração final. Porém, quando você usa soluto diferente, e aí quando você estiver trabalhando com soluto diferente, pode ou não haver reação química. Então primeiro a gente vai trabalhar com o caso do não acontecimento da reação química, tá? E depois, em um outro vídeo, a gente vai se aprofundar quando acontece reação química, porque esses são os mais importantes, tá bom? Quando não acontece reação química, vai acontecer apenas um processo de diluição, tá? Ou seja, você vai ter uma solução, né? E você X e uma solução Y, só que elas não reagem. Quando você mistura, você vai ter uma solução XY, onde só alterou o volume, e as concentrações de X e as concentrações de Y, elas foram diluídas, elas só diminuíram, né? Elas diminuíram as suas concentrações sem reagir entre elas, tá? A melhor maneira de explicar isso, obviamente, é com um exercício. Então vamos para o exercício 7 da página 27, onde o enunciado diz: durante o preparo de uma solução no laboratório, um aluno acidentalmente misturou 100 ml de cloreto de sódio, 20 gramas por litro, e 200 ml de cloreto de potássio, 40 gramas por litro. Sabendo que na mistura das soluções não ocorre reação química, quais serão as concentrações de cloreto de potássio e cloreto de sódio em gramas por litro na solução final? Bom, como não houve reação química, cada uma das soluções foram diluídas. Então nós vamos pensar nas soluções de maneira separada, variando apenas o seu volume para descobrir a concentração final, tá? Vamos lá. Na solução de NaCl. Na solução de NaCl, inicialmente nós tínhamos 20 gramas por litro e a gente vai querer saber qual que vai ser a concentração final. O volume inicial é 100 ml, tá? E nós vamos querer saber para onde que vai, e o volume final vai ser 300 ml. Ora, 200 ml de cloreto de potássio mais 100 ml de cloreto de sódio a 300 ml de solução final, tá? Nós vamos usar aquela fórmula de diluição, tá? C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2, tá? Aqui eu decidi trabalhar diretamente na fórmula para obter essa outra fórmula aqui, onde eu isolei a concentração final, tá? Substituí os valores e obtive o resultado, tá? Como vocês podem notar, o que aconteceu aqui? Houve uma diminuição da concentração. Então a gente já consegue postular o quê? Nós conseguimos postular que sempre que houver uma diluição, nós vamos ter uma diminuição na concentração, beleza? E na solução de KCl, isso aqui eu fiz uma pequena rasura, imperceptível, eu espero, tá? Onde a concentração 1 em gramas por litro, né? A concentração 1 era 40 gramas por litro. A concentração 2 nós precisamos saber. O volume inicial era 200 ml, então a gente somou com o volume do cloreto de sódio, tá? Fiz a mesma coisa aqui, usei essa
fórmula, fiz a modificação que eu queria para isolar a concentração 2, tá vendo? Substituí os valores que eu tenho, cheguei nessa concentração. Novamente, uma diminuição da concentração. Como eu falei, sempre que houver uma diluição, nós estamos falando em uma diminuição da concentração das espécies. Seja essa concentração comum, seja essa concentração molar, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, mas ela é bem simples de você raciocinar, é sobre a evaporação. Como na evaporação nós vamos estar diminuindo, né? Vamos colocar aqui já que eu já tinha feito o desenho, tá? Bom, você pega uma solução, por exemplo, de NaCl mais água. Está vendo? NaCl mais água, tá? Você coloca uma chama nessa solução e o que você começa a evaporar aqui? Você começa a evaporar a água, você começa a evaporar o H2O. O que acontece? Você vai ter uma diminuição desse volume, tá? Ou seja, evaporou o H2O, diminuiu o volume. O sal de cozinha ele não evapora, ele não é volátil, ele permanece em solução. Ou seja, você está aumentando essa concentração aqui, tá? Tá vendo? Ó, aqui as partículas estão um pouco mais afastadas, aqui as partículas estão um pouco mais juntas, consequentemente aumentou-se a concentração. Quando você aumenta a concentração, você está diminuindo o volume. Então aqui eu fiz algo bem simples, que era para vocês justamente perceberem o que eu estava querendo dizer, ó. Diminuir o volume, certo? Diminuir o volume, eu consequentemente vou aumentar a concentração em quantidade de matéria ou em concentração comum, tá vendo? Diminuir o volume, tá vendo? Aqui, ó, alto volume, volume menor. Diminuir o volume, aumentei a concentração, seja ela concentração molar